Oi, oi, bonita! No vídeo de hoje eu vou de resenha do último lançamento da Catherine Hill, que é essa paleta maravilhosa, que é a paleta Los Angeles da Brilessa. Então vem comigo para saber todos os detalhes. Eu sou a Natasha, sou maquiadora, visagista e design da cor e bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. Antes de te mostrar os detalhes da paleta Los Angeles, eu quero te mostrar aqui rapidinho os outros produtos que foram lançados junto com a paleta Los Angeles na Beauty Fair, agora começo de setembro, que foi a Bruma Hydra Fix da Catherine Hill. Agora a gente tem uma bruma fixante também, ela tem extrato de aveia e camomila e função antioxidante, então além de aumentar a durabilidade na maquiagem, deixar uma pele muito mais resistente, ajuda aí na nutrição da pele, no cuidado. Outra novidade foi a máscara de cílios Big Lashes. Eu tava maluca por uma máscara de cílios resistente à água. Essa aqui já fiz vários testes, é super resistente e o legal também é que tem óleo de argan, então não é aquela máscara que deixa os fios muito duros, ele ajuda na hidratação e também a manter uns cílios bem saudáveis. E na parte de lábios teve dois lançamentos, que é o Soft Lips, que é esse esfoliante labial. Gente, tem um cheirinho, ó, nossa, é muito gostoso, um gostinho bom também, que você pega um pouquinho, ela vem com uma espátula, você aplica no lábio, esfolia, vai tirar qualquer resquício, excesso de pelinha, deixando um lábio bem macio. E depois você pode aplicar o Lip Care Oil, que é um olhinho, na verdade como se fosse um gloss, mas sem aquela textura do gloss. Ó, fica esse efeito que eu tô aqui nos lábios, eu passei esfoliante e passei o Lip Care Oil. E ele tem ácido hialurônico e vitamina E, então é uma proposta bem bacana para quem gosta de lábios bem bonitos e naturais. E também a gente teve o lançamento, na verdade, um relançamento da linha artística da Catherine Hill. Então a gente teve o relançamento dos Claws, agora eles estão numa embalagem de 10 gramas e também na embalagem de Panchique. Então tem uma mudança aí de textura. O Panchique tem uma textura um pouco mais emoliente, que é legal para quem faz uma maquiagem mais corporal. E né, os Panchiques ali em 10 gramas é legal para uma maquiagem dos olhos ou facial, e você pode fazer várias misturinhas que nos próximos vídeos eu vou mostrar um pouco mais pra vocês. E pra fechar aqui, que a gente tá chegando aí em época de Halloween, tem também o sangue, que é comestível. Gente, dá medo aqui, né? Eu tava mostrando em umas lojas esses lançamentos e a gente se assusta até quando vê, porque é muito real. E também os postiços, né? O verniz pra colagem de postiços. Mas bora lá agora para mostrar os detalhes dessa paleta. Eu quero começar falando dessa embalagem. Ela vem com uma capinha aqui que protege a embalagem para deixar bem fechadinha. Mas mesmo sem ela, não se preocupe, porque ela vem como se fosse um imã. Ó, vou virar aqui nessa postura e ela vai ficar, ó, depois que eu fecho, ela fica fechadinha. Então ela mantém sempre fechada, o que é ótimo para carregar para cima e para baixo numa nécessaire. Outro ponto legal é o tamanho dela. Ela não é uma paleta tão pequenininha, mas ela também não é uma paleta grande. Olha só, como se fosse aqui um palmo meu um pouquinho aberto. Então é bem versátil, tanto para quem usa profissionalmente, mas como também para automaquiagem. E eu vou falar um pouco de automaquiagem, porque essa é uma paleta que com certeza eu vou ter na minha nécessaire de viagem, de automaquiagem, porque ela é muito versátil, gente. Quando vi as cores, eu fiquei apaixonada. Olha só isso aqui. São 10 cores lindas que são, olha, tem tom frio, tem tom quente, tem tons rosados, tons com fundo mais alaranjado, tem esses tons escuros, né? Tanto essa cor aqui, a Santa Mônica Wine, que dão uma corzinha na paleta que, ao mesmo tempo que é uma cor, não é uma cor tão extravagante, então é uma cor muito usual, que dá todo um aspecto, um charme para maquiagem. Então essas cores, né, como o próprio nome da paleta já diz, Los Angeles, ela foi inspirada pela Brilessa em Los Angeles para dar esse glamour de Hollywood. Além de maravilhosa, ela é super pigmentada, ó, até esses tonzinhos mais clarinhos, ó, vou pegar aqui o branco. Gente, olha só isso aqui. Aqui o vinho, o preto, aqui o marronzinho. Gente, olha só, com a mão seca, que eu vou aplicar na pele também, a minha pele que tá sem nada de produto. Olha só isso aqui, gente. Então, ela tem uma textura macia. Ao mesmo tempo que ela é macia, ela não esfarela, então ela é muito fácil de fazer uma automaquiagem sem a gente deixar cair sombra, sem borrar. E ela é linda! Ela é muito versátil, porque olha só, numa automaquiagem,
e não só na automaquiagem, né, mas também profissional, mas principalmente na automaquiagem, que a gente tem muitas dúvidas em combinações e como fazer uma sequência de maquiagem, você pode vir aqui, ó, nessa sequência aqui é uma sequência de 3 cores, uma sequência de 4, aqui também é uma sequência que vai ficar lindo. Você pode vir desse pra esse, você pode vir desse pra esse, esse pra esse, né? E sempre aqui os tonzinhos claros no cantinho interno, abaixo da sobrancelha pra iluminar, né? Esse daqui é um tonzinho um pouco mais rosado, que puxa para um prateado, e o Hollywood também um tom mais dourado. Então, gente, dá pra fazer infinitas possibilidades. Tô até em dúvida no que eu vou fazer agora, porque é muito versátil mesmo. Acho que é uma paleta que realmente vale o investimento, principalmente para você aquela paleta coringa que você sabe que vai te atender em várias situações. Agora chega de papo, vem comigo aprender uma make com essa paleta? Já estou aqui com o olho pronto, com uns tons mais quentes, dourado, pra gente fazer essa maquiagem juntas. Eu vou começar com corretivo cremoso, para ele servir como um primer, para tanto uniformizar a pálpebra, quanto também para ajudar aí nessa pigmentação maior ainda. Eu gosto de pegar corretivo e já fazer o acabamento abaixo da sobrancelha, para deixar uma sobrancelha bem bonita, bem definida, ainda mais a minha que já faz uns dias que eu não tiro. Eu usei aqui a esponjinha para tirar qualquer excesso. Para quem pode se assustar um pouco com esse tom mais amarelado, tem dúvidas como usar, já escolhi começar com esse tom Santa Mônica, que é uma cor mostarda, bem bonito, para esse primeiro tutorial. Então eu vou começar com um pincel de esfumar. Esse aqui é o 136 da Dye Makeup e eu vou aplicando de pouquinho em pouquinho. Pego a sombra, aplico, deixo ela bem pigmentada, para então avançar para a próxima etapa. A ideia é realmente deixar essa cor bem forte, bem chamativa, para ela ser a base do nosso esfumado. Se você tem dúvidas como ou por que o seu esfumado fica às vezes manchado, essa é uma dica bem bacana, que é sempre deixar a pigmentação máxima da sombra antes de vir para a próxima cor. Depois de pigmentada essa parte todo côncavo, um pouquinho acima do côncavo, eu venho esfumando as bordinhas com movimento de vai e vem, com movimento circular, pego um pouquinho mais a sombra e dou aquela varridinha para fora, para a gente fazer um olho bem alongado, para não ter nenhuma transição de cor entre a pele e a sombra. Outro truque que eu amo é usar um pincel bem fofinho, como se fosse um pincel de blush ou até um pincel de pó, para dar esse acabamento alongado. Eu pego a sombra com ele mesmo e olha só como que já transforma essa finalização, para fazer esse efeito infinito. Amo começar com esse acabamento porque essa é a forma de a gente já ter uma maquiagem bonita de olhos abertos. A próxima cor que eu pego é o marronzinho do lado da Santa Mônica, que é a cor Gump, né? Não sei se pronuncia assim, mas a gente vai pronunciar assim. E vou um pouquinho abaixo da Santa Mônica, no tom mostarda, fazendo essa aplicação da mesma forma, de pouquinho em pouquinho, bem pigmentando, mas diferente do primeiro tom, eu não vou até ali próximo à sobrancelha, eu vou manter ele até a metade ali dos olhos, no ponto alto. Para fazer o esfumado, gosto de pegar sempre um pouquinho de cada cor, da primeira cor e da segunda cor, para fazer essa mistura de cores e a gente ter esse degradê perfeito. Agora, um próximo tom mais escuro, eu vou pegar o Drama Queen, que é esse marrom do canto inferior direito, e já aplicar nesse último terço do meu olho, para a gente fazer esse degradê, né, do mais clarinho para o mais escuro. Quando as cores estão bem pigmentadas, como vocês podem ver que a gente consegue muita pigmentação com essa paleta, é muito fácil, ó. É um pouquinho, um movimentozinho assim, leve entre as cores já é o suficiente para essas cores realmente se misturarem. Vou voltar então com esse tom médio, já para fazer o degradê no meio do olho, da pálpebra móvel. E assim a gente já tem essa primeira base de esfumado. Agora, para começar as cores luminosas, vamos colocar esse branco, que é a cor Angel, que é mega branco. Gente, é aquele branco que a gente ama para dar esse destaque no canto interno dos olhos. Eu apliquei com um pincel lápis um pouquinho maior, né, um pincel caneta, para a gente fazer já essa transição de cores.
Com a sombrinha que tem no pincel, eu já vim no canto alto da sobrancelha para já dar uma definição. E aqui no meio eu optei por usar o Hollywood, que é um dourado muito bonito. Aplico ele sempre de baixo para cima e nas bordinhas eu venho com batidinhas para fazer essa transição. A cor cintilância ela é bem pigmentada, então quando ela sobrepõe um outro tom, ele acaba cobrindo. Então, para não dar essa sobreposição e cobrir o esfumado que a gente já fez, eu gosto de fazer esse efeito de bater a sombrinha para deixar um degradê bem bonito. Agora, para tudo para esse truque top para destacar ainda mais as sombras cintilantes. Eu vou aplicar um pouquinho da bruma na minha mão, molhar o pincel, agora pegar novamente a sombra dourada e vou vir na metade aqui da pálpebra, na parte de baixo, e olha só esse brilho. Quando a gente aplica a sombra com o pincelzinho molhado, com a bruma, que ela já tem também uma ação ali fixante, a sombra acende, ela fica muito bonita. Então ali eu apliquei no meio e na bordinha eu voltei com o pincelzinho seco, porque eu não queria tanta cobertura, eu quero que fique aquele acabamento esfumado, um glitterzinho que vai subindo nas outras sombras que a gente fez. Eu voltei com o Drama Queen para fazer o acabamento, para intensificar, já que eu apliquei um pouquinho do dourado por cima, e a gente já tá quase finalizando esse olho. Agora vamos cuidar dos acabamentos e da parte de baixo. Com a parte de baixo, eu peguei um pincelzinho de topo reto de precisão e a gente vai fazer o mesmo degradê que a gente fez em cima, eu gosto de repetir embaixo, que é uma forma de dar um acabamento bem bonito, uma continuidade no olhar. Então, você pode ver que eu comecei no canto inferior externo com o marrom mais escuro, já fui com o mesmo pincelzinho no meio, o marrom mais claro, o Santa Mônica no comecinho, e eu pego o Santa Mônica e faço a aplicação entre os tons mais escuros de marrom e a pele, pra gente já ter um degradê bem bonito, e fazer essa continuação, essa liga, né, pra deixar um olho bem alongado. Tá muito em alta esse olho mais recortado, que tem essa continuidade entre a parte de baixo e a parte de cima. E para fazer esse efeito mara, olha esse truque também. Eu peguei o mesmo pincel caneta que eu utilizei antes no canto interno com a sombrinha branca e aplico logo abaixo para fazer essa varredura e dar até um contraste com a pele para deixar um acabamento bem bonito. Na linha d'água, vamos de um lápis bege. O lápis bege ele vai ajudar a intensificar o marrom. E na parte de cima eu aplico com lápis preto, bem rente mesmo. A ideia com esse lápis não é fazer um delineado, e sim dar acabamento para os cílios postiço. Dá aquela esfumadinha, né? Esfumar sempre é bom. E vamos de cílios postiços, eu escolhi um cílios mais natural, com mais volume, mais um tamanho curtinho, para só dar um acabamento. Apliquei a cola na haste toda de uma quantidade muito boa. Eu optei pela cola verdinha da Duo, que é uma cola que, mesmo ela sendo bem potente, bem segura, que vai colar e não vai sair, não é aquela cola tão difícil na hora de tirar os cílios. Fixo primeiro a metade, o finalzinho dos cílios, e depois eu venho ligando e unindo a parte interna. Bora para máscaras de cílios. A máscara de cílios nos cílios inferiores eu acho que é imprescindível para dar um acabamento na maquiagem. Eu tô usando essa que é o lançamento da Catherine Hill, que é a Bigger Lashes, que é uma máscara resistente à água. E para não esquecer o acabamento dos cílios postiços, aplicando um delineador líquido. São esses detalhes que fazem diferença na hora que você tá tirando foto, ou na hora que uma pessoa tá vendo a sua maquiagem, na hora que você pisca, ela fica um efeito bem mais natural. Bora aplicar o batom. Eu vou aplicar o batom Classique da Catherine Hill, que é esse tom nude, para fazer uma proposta monocromática, deixar um destaque, que o brilho pros olhos. Nos lábios eu já tinha aplicado antes o esfoliante, que é um dos lançamentos que eu mostrei, e também o lip gloss. Então dá pra ver que eu já tava com um brilhinho nos lábios. Eu senti que facilita muito a aplicação do batom, e o batom fica com uma textura mais cremosa. Então deixa um efeito já bem bonito e facilita bastante para deslizar o pincel. Então é uma dica legal sempre fazer isso antes, né, já no início da maquiagem, que quando for aplicar o batom, o lábio já vai estar bem macio e bem hidratado.
Se você acha que acabou ainda não, sempre retorne alguns pontos específicos da maquiagem para dar aquele acabamento no final. Eu volto aquele truquinho para deixar um olho bem alongado, fazer essa junção com as têmporas. E vamos dar uma intensificada nesse glow com a paleta de iluminador da Prilessa. Eu vou com um tomzinho mais claro, um pincel bem fofinho para aplicar esse iluminador em todo esse ponto alto, deixar uma pele um pouco mais festa. Aplico um pouquinho mais no nariz e no meio da sobrancelha. Gente, essa região é bom aplicar caso você tenha pele seca, como eu. Caso sua pele seja oleosa, evite muito brilho aqui na testa. Abaixo da sobrancelha um pouquinho mais e o blush para dar aquela coradinha final. E esse é o resultado de hoje. Eu tô aqui nessa posição porque a gente tá vendo uma luz de fora aqui maravilhosa para vocês verem todo o detalhe dessa maquiagem, desse olho, dessa pele. E olha só então, gente, como que fica lindo! Espero que vocês tenham gostado e deixem aqui nos comentários se querem ver mais making com essa paleta.